Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 2 do livro de microeconomia do Pindyck e Rubenfeld. Agora iremos tratar do tema elasticidade da oferta e da demanda. Bom, a demanda por uma mercadoria depende do preço dessa mercadoria, mas também depende, por exemplo, da renda do consumidor e, além disso, do preço de outras mercadorias. Por exemplo, se a mercadoria tem um produto que é complementar a ela, depende do preço da outra mercadoria. Se ele aumentar, provavelmente reduzirá o consumo desse bem, mas também reduzirá o bem daquela mercadoria que é complementar. Ou vice-versa, né? Se o preço da outra mercadoria diminuir, a tendência é que haja um aumento da demanda por esse produto e automaticamente um aumento também do bem complementar, né? Da demanda pelo bem complementar. Ou seja, existem vários fatores que influenciam na demanda. Contudo, nós temos a questão dos produtos, se são produtos complementares, se são produtos substitutos, são produtos que não têm produtos complementares ou que não têm substitutos. O consumidor, então, terá um comportamento diferente perante a esses produtos, né? Cada um desses produtos. E, de modo semelhante, a oferta também funciona da mesma forma, que a oferta também está relacionada com o preço da mercadoria, como nós vimos, mas também com outras variáveis que afetam o custo de produção dessa mercadoria. Então, por exemplo, se aumenta o preço da carne, hipoteticamente ou teoricamente, a quantidade demandada de carne vai diminuir e a quantidade ofertada irá aumentar, visto que quando aumenta o preço a demanda diminui, mas quando aumenta o preço, a oferta aumenta. Então, esse comportamento da oferta e da demanda está muito fortemente relacionado também ao preço, né, das mercadorias. Bom, mas e para saber qual é essa variação? Por exemplo, o preço aumentou em 10%. De quanto vai ser a variação na oferta ou a variação na demanda? Por exemplo, se o preço aumentou em 10%, em quanto por cento diminuiu ou vai diminuir a demanda? Ou, se aumentou em 10%, quanto por cento irá aumentar de oferta desse produto? Ou ainda, né, se a gente estiver relacionando isso analisando isso em relação à renda. Se a renda, por exemplo, aumentar em 5%, de quanto vai ser o aumento da demanda? Né? Qual vai ser o percentual de aumento dessa demanda devido a esse aumento de 5% na renda? Então, como que a gente calcula isso? Para se chegar nessas respostas, a gente vai usar o conceito de elasticidade. Bom, o que é elasticidade, né? A elasticidade mede o quanto uma variável pode ser afetada por outra variável. Ou mais especificamente, ela é um número que vai nos informar a variação percentual que ocorrerá em uma variável como reação a um aumento de 1 ponto percentual em outra variável. Por exemplo, se a renda aumentou em 1%, em quanto por cento vai aumentar a demanda por aquele produto? Se a renda diminuiu em 1%, em quanto por cento vai diminuir a demanda por aquele produto? E aí também vai depender se esse produto é um bem normal, se ele é um bem inferior, como que o consumidor classifica esse produto. Então, essas coisas, a gente vai juntando esses conceitos e dentro dessa junção de conceitos a gente chega na possibilidade de cálculo da elasticidade e definir se aquele consumidor tem uma demanda elástica, ou seja, sensível em relação ao aumento de preço ou redução de preço, ou se ele é pouco sensível, ou seja, tem uma demanda inelástica em relação ao preço, tanto quando ele aumenta como quando ele diminui. A mesma coisa acontece para o ofertante. Quando o preço do produto sobe, em quanto por cento ele está disposto a aumentar a quantidade daquele produto no mercado? Ou caso o preço do produto diminua, qual é o percentual de queda da disponibilidade desses recursos no mercado? Então, a elasticidade vai ajudar a gente a chegar nessas respostas, né? A elasticidade, então, é a variação percentual em uma variável que resulta no aumento de 1% na outra variável. E nós temos alguns tipos de elasticidade. A primeira que a gente vai estudar é a elasticidade preço da demanda. Então, nós vamos olhar
a sensibilidade da demanda em relação ao preço dos produtos, indicando que a quantidade é o Q, o preço é o P. A gente pode expressar a elasticidade preço da demanda, a EP, da seguinte maneira: elasticidade preço da demanda é igual à variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. O que isso vai nos indicar? Que quando o preço varia em 1%, enquanto aumenta ou diminui, né? Enquanto varia a quantidade demandada por aquele produto. Então, a variação percentual de uma variável corresponde à sua variação absoluta, dividida pelo seu valor original. Assim, também podemos escrever a elasticidade preço da seguinte maneira, né? A elasticidade preço da demanda. A elasticidade preço é igual à variação da quantidade dividido pela quantidade inicial. Isso tudo dividido pela variação do preço dividido pelo preço inicial do produto. E, em resumo, vai ser igual ao preço vezes a variação da quantidade dividido, tudo isso, né, pela quantidade multiplicada pela variação dos preços. Essa é a fórmula de se calcular a elasticidade. Geralmente, quando se trata da elasticidade preço da demanda, ela aparece com um sinal negativo, ela é um número negativo. Por quê? Porque quando o preço de uma mercadoria aumenta, a quantidade demandada diminui, geralmente. E assim, a variação da quantidade, né, corresponde a uma variação negativa. Porém, a gente não considera o menos aí dessa equação. A gente vai considerar apenas o número absoluto, certo? Por exemplo, se o resultado da elasticidade preço da demanda é igual a menos 2, dizemos apenas que a elasticidade é igual a 2. Matematicamente, a gente considera esse número em módulo e por isso o sinal negativo desaparece, porque o que nos interessa não é se é menos, se é mais, né? Se o número é negativo, se ele é positivo. Nos interessa apenas a magnitude do número, se ele é igual a 1, maior que 1 ou menor que 1. Nesse caso do exemplo, como a elasticidade, que o resultado seria teoricamente, né, ou hipoteticamente igual a menos 2, o que nos interessa é só o 2. Porque a partir daí a gente consegue identificar se essa elasticidade preço da demanda é elástica, né? Se a demanda por esse produto é elástica ou se é uma demanda inelástica. Então, quando a elasticidade é superior a 1, ou seja, a gente faz o cálculo e chega num númerozinho que em valor absoluto é, por exemplo, 2. 2 é maior que 1, certo? Se 2 é maior que 1, então nós dizemos que a demanda é elástica em relação ao preço, pois a variação da quantidade foi maior do que a variação no preço do produto. Significa que existe uma sensibilidade elevada em relação a variações no preço, portanto, a demanda é elástica. Se a elasticidade for menor do que 1, por exemplo, 0,5, nós dizemos que essa demanda é inelástica, pois a variação na quantidade foi menor que a variação no preço e, portanto, essa demanda é inelástica, é pouco sensível a variações do preço. Em geral, a elasticidade preço da demanda por uma mercadoria depende, por exemplo, da disponibilidade de outras mercadorias que possam ser substituídas ou que possam substituir aquela mercadoria específica. Por exemplo, quando existem produtos substitutos e acontece um aumento no preço daquele produto, o que geralmente o consumidor faz? Ele substitui esse por outro, que pode ser o substituto, de maneira a conseguir pagar um preço menor e não pagar aquele preço mais alto agora do produto específico. O que aconteceu aqui? Existe, então, uma substituição de uma mercadoria por outra, certo? Porque aquela mercadoria que ele queria comprar aumentou de preço. Nesse caso, a demanda vai ser bastante elástica, porque existem opções para o consumidor. Então, quando o preço de um sobe, ele troca de produto, mostrando aí que ele é sensível a variações naquele preço. Mas ele só vai ser sensível muitas vezes porque existem produtos substitutos que ele pode substituir, nesse caso, o consumo.
Porém, quando não há produtos substitutos, a demanda geralmente se torna uma demanda inelástica, porque independente se o preço do produto aumenta ou diminui, o consumidor não tem outra opção, então ele acaba se tornando obrigado a adquirir aquele produto e, portanto, ele é pouco sensível à variação dos preços, sendo assim a sua demanda inelástica em relação a variações no preço daquele produto. Temos algumas formas de se calcular a demanda. Por exemplo, a gente fala de demanda no ponto, elasticidade. Elasticidade no ponto, elasticidade no arco. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Por exemplo, se a gente considerar uma curva de demanda linear, ou seja, em formato de uma reta, né? E considerando que a elasticidade, preço da demanda, depende não apenas da inclinação da curva de demanda, mas também do preço e da quantidade, então a gente vai poder observar, logo a seguir no gráfico que eu vou mostrar para vocês, que a elasticidade ela varia ao longo da curva conforme os preços e as quantidades mudam. Como a inclinação da curva linear ela é constante, então se a gente pegar aqui próximo ao topo, nós teremos um preço elevado e uma quantidade pequena. E nesse ponto, então, a elasticidade é alta, indicando que provavelmente a elasticidade preço-demanda, que a demanda do preço, a demanda do produto naquele nível de preços é altamente elástica, o consumidor é sensível, gerando então uma demanda elástica. À medida que se move para baixo na curva, a elasticidade vai reduzindo até ficar inelástica. Assim, nós calculamos a elasticidade em um ponto da curva, visto que ela muda dependendo do ponto ao qual se observa. E ficaria mais claro aqui, ó, nesse gráfico, como que no exemplo aqui. Um exemplo de curva linear, né, de demanda, que tem a forma de uma linha reta. Aqui nós temos preço, aqui nós temos quantidade. E essa curva, aqui no caso essa reta, né, azul, é a nossa curva de demanda, uma curva de demanda linear. Nota que nesse ponto aqui da curva, nós temos um preço muito elevado e a quantidade muito baixa. Nesse ponto onde o preço é muito alto e aqui a quantidade é praticamente nula, nós temos uma elasticidade de preço infinita. Ou seja, o consumidor é altamente sensível em relação ao preço desse produto. Aqui, nesse ponto, por exemplo, nós temos uma elasticidade um pouco, vamos dizer assim, ainda está alta, mas ela vai diminuindo, um pouco menor. E aqui nós temos a curva, né, a equação dessa curva de demanda. Quando nós chegamos nesse ponto, nós temos uma elasticidade, preço da demanda, igual a 1. Nesse ponto aqui, dizemos que a elasticidade preço da demanda é unitária. Isso quer dizer que, se o preço aumenta em 1%, a quantidade demandada diminui em 1%. Se o preço aumenta em 10%, a quantidade demandada diminui em 10%. E vice-versa, né? Se o preço diminui 10%, a quantidade demandada aumenta 10%. É sempre 1 por 1 nesse ponto aí, que geralmente é o meio dessa reta que a gente chama aí de curva de demanda linear. E quando chega lá embaixo, no finalzinho da curva, nós temos um momento em que o consumidor tem uma elasticidade que vai diminuindo até ficar totalmente inelástica. Ou seja, que o preço do produto vai diminuindo, as quantidades vão aumentando e o comportamento do consumidor diante dessa variação de preço, ele vai mudando ao longo da curva. Inicialmente, ele tem uma demanda elástica, na metade ali da curva ele tem uma demanda unitária e abaixo desse ponto ele vai ter uma demanda inelástica, vai ser pouco sensível a variações no preço. Então, nós temos outros dois conceitos de demanda. Quando nós temos essa curva aqui, nesse gráfico, por exemplo, nós temos uma curva completamente horizontal, que é uma curva de demanda. Então, nesse caso, a gente diz que a demanda é infinitamente elástica. Por quê? Mostra uma situação na qual os consumidores comprarão a quantidade que puderem a determinado preço, mas para qualquer preço superior, a quantidade demandada cai para zero. Ou seja, só comprando aquele preço. Se aumentar o preço, não compra mais. Certo? Da mesma forma que para qualquer preço inferior, a quantidade demandada aumenta acentuadamente sem limites. Então, esse ponto onde a curva é completamente horizontal, nós temos a demanda infinitamente elástica.
Quando nós temos essa figura desse gráfico aqui com uma demanda completamente vertical, nós dizemos que a demanda é completamente inelástica. Essa é uma situação na qual os consumidores comprarão uma quantidade fixa de uma mercadoria, independentemente do seu preço. Então, é infinitamente elástica. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem uma determinada doença e que toma uma quantidade X de comprimidos de um determinado remédio específico por mês. Faz sentido num mês ela comprar o dobro, sendo que ela só vai tomar aquela quantidade? Não, né? Então, se ela pode até comprar, mas nos outros meses ela não comprará mais porque ela vai tomar apenas um comprimido por dia. Então, nesse caso, não interessa se o preço é muito alto, se o preço é muito baixo, qual a variação desse preço, porque a pessoa é obrigada a tomar aquele medicamento. Então, a demanda dela pode ser considerada como uma demanda completamente inelástica e, por isso, ela vai ter a representação de uma curva completamente na vertical. Bom, a elasticidade relativa à renda. Essa primeira que nós analisamos é em relação ao preço dos produtos. Agora, em relação à renda, nós chamamos de elasticidade renda da demanda, que vai estar relacionada a como se comporta a demanda por determinados produtos de acordo com a variação na renda do consumidor, se ele ganha mais ou se ele ganha menos, qual é o comportamento em relação ao consumo daquele determinado bem. Então, a elasticidade renda da demanda é uma porcentagem da variação, né, na quantidade demandada, que é resultante de um aumento de 1% na renda do consumidor, por exemplo. Então, a elasticidade renda da demanda vai ser a variação da quantidade dividido pela quantidade inicial, isso tudo dividido pela variação da renda, dividido pela renda inicial, e aí vai gerando essa fórmula aí que no final vai dar renda multiplicando a variação da quantidade dividido por quantidade que multiplica a variação da renda. A elasticidade, aí nessa questão da elasticidade renda é o seguinte: quando o consumidor consome um produto que ele considera normal, quando a renda dele aumenta, o percentual de consumo dele daquele produto também aumenta. Então, ele pode ter uma elasticidade, uma demanda relativa à renda, né, positiva, né, uma demanda elástica. Agora, se ele tem uma renda elevada e diminui a quantidade demandada, então provavelmente ele tem uma demanda também elástica do ponto negativo. Eu preciso identificar se o produto é normal, se o produto é inferior, mas quando há uma variação intensificada, significa que ele tem uma sensibilidade. Então essa renda dele é elástica, a demanda dele é elástica em relação à renda dele. Agora, se ele não varia o consumo, por exemplo, ele pode ganhar 10 vezes mais, mas ele não aumenta o consumo de um determinado produto, então ele tem uma baixa sensibilidade em relação ao consumo daquele bem relacionado com a renda dele. Vamos dar um exemplo: sal de cozinha. Por mais que você ganhe um salário mínimo, você compra uma quantidade X de sal que você precisa durante o mês, por exemplo. Mas se você passar a ganhar 10 vezes mais, você não vai comprar 10 vezes mais sal de cozinha, certo? Então, nesse caso é um exemplo que mesmo que a renda aumente acentuadamente, o consumo daquele produto não irá aumentar. Então, esse caso teria uma elasticidade renda considerada inelástica. A elasticidade preço cruzada da demanda. O que é que acontece aqui? É que às vezes o preço de um produto afeta na demanda de outro. Por exemplo, quando eu tenho um produto substituto, o que acontece quando o preço do produto específico aumenta? As pessoas substituem por outro. Só que quando ela vai comprar o outro produto, que é o substituto, o preço dele também vai aumentar. Por quê? Porque vai aumentar a demanda por ele. Se for o contrário também, né? Se ela for reduzir o consumo, o preço de um diminui e ela volta a comprar o que ela queria antes e deixa de comprar o que ela tinha substituído. Então, o preço dos dois, nesse caso, do substituto vai diminuir. Agora, se por acaso são bens complementares, quando ela vai comprar um produto e esse produto aumenta de preço, ela diminui a quantidade consumida dele e diminui automaticamente a quantidade consumida do produto que é complementar a ele, né? Então, quando
nós temos essa questão da elasticidade cruzada, é quando a gente compara a demanda de um produto, a variação percentual da demanda de um produto relacionada à variação percentual do preço de outro produto. Resumindo, é isso. Em relação à oferta, a elasticidade preço da oferta segue o mesmo raciocínio, só que aqui é em relação à quantidade de produtos ofertados no mercado. Então, a elasticidade preço da oferta é o percentual de variação na quantidade ofertada de um bem resultante da variação de 1% do seu preço, né? A elasticidade pontual da demanda é quando a gente calcula a demanda em um ponto da curva de demanda, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A elasticidade no arco é a elasticidade preço calculada com base num intervalo de preços. Então, por exemplo, quando a gente tem elasticidade de curto e de longo prazo, né? Resumindo aqui, no caso de muitas mercadorias, a demanda é muito mais preço elástica no longo do que no curto prazo. O que ele está dizendo aqui? Dependendo da mercadoria, no curto prazo a demanda pode ser inelástica, mas no longo prazo ela pode ser elástica. Por quê? Porque no longo prazo tudo pode acontecer. Aquele produto pode se tornar mais importante para o consumidor, ou talvez menos importante. Podem aparecer outros produtos substitutos, podem deixar de existir produtos substitutos. Então, no longo prazo, geralmente a elasticidade é maior. Então, por exemplo, ele até dá um exemplo aqui, né? Que uma das razões para que isso aconteça é que as pessoas demoram para modificar os seus hábitos de consumo, né? As pessoas têm uma resposta lenta à mudança de hábito do consumo, então no curto prazo, mesmo que o preço varie, ela continua comprando. No longo prazo, ela começa a pensar, mas tem outra opção, e aí ela troca de produto, se tornando mais elástica. Mas tem outros produtos que no longo prazo, né, inverte essa situação. Por exemplo, bens como esses bens, vamos supor assim, bens duráveis, né? O total de cada bem possuído pelos consumidores é grande em relação à sua produção anual. Então, o consumidor, às vezes, ele é sensível no curto prazo, mas não é sensível no longo prazo. Então, vai depender muito do tipo de bem que a gente está avaliando. Aqui são curvas de demanda no curto e no longo prazo. No longo prazo é mais sensível, então ela é mais deitada, que é a demanda do longo prazo. E uma demanda de curto prazo, ela é um pouquinho mais em pezinha, vamos dizer assim, um pouco mais na vertical. Por quê? Porque ela demonstra que ela é pouco sensível às variações. Então, inelástica no curto prazo e elástica no longo prazo, geralmente. Por exemplo, ele dá o exemplo dos automóveis, né? Curva de demanda no curto prazo e curva de demanda no longo prazo. Olha só, que no curto prazo tende a ter uma demanda mais elástica. Isso aqui é a demanda de curto prazo. E no longo prazo, uma demanda mais inelástica. E aí depende muito do gosto do consumidor por aquele veículo, né? Que é quantidade de veículos substitutos que aparecem no mercado ou não, a durabilidade, a qualidade, o preço de revenda do veículo, tudo vai levar em consideração para se identificar se a demanda no curto prazo é elástica ou inelástica. Nesse caso aqui dos automóveis, geralmente elas no curto prazo é uma demanda elástica e no longo prazo é uma demanda inelástica. Por quê? Porque o carro novo ele tende a ter mais procura. O carro mais velho tende a ter uma procura menor, por isso que a demanda ela acaba tendo um outro comportamento. Agora, voltando um pouco na questão da elasticidade no ponto versus a elasticidade no arco, né? Quando a gente analisa a elasticidade num determinado ponto da curva de demanda ou da curva de oferta, a gente está definindo essa elasticidade como elasticidade no ponto. A gente escolhe um ponto de preço, um ponto de quantidade e um ponto de variação e faz o cálculo. Como a gente viu, ela é calculada a partir de uma curva de demanda linear. E ela pode variar conforme o ponto da curva na qual ela está sendo medida, né? No início ela está altamente elástica, depois ela se torna unitária e no final da curva ela se torna totalmente inelástica. A elasticidade no arco, que é quando a curva de demanda é realmente uma curva, né? Não é mais uma curva linear, ou seja, não é mais uma reta, ou até mesmo numa curva linear, mas a gente considera aí intervalos. Essa elasticidade no arco, ela é calculada não em um ponto,
mas em um trecho da curva de demanda ou de oferta. Ou seja, ela é calculada em um intervalo de preços e quantidades. Nesse caso, se considera a média dos valores, ou seja, a média das quantidades e a média dos preços. Por exemplo, então, nesse exemplo aqui ele apresenta o seguinte: suponhamos que estejamos pensando em aumentar o preço de um produto de R$ 8,00 para R$ 10,00. E com esse aumento, a gente espera que a quantidade demandada por esse produto diminui de 6 para 4 unidades. Para calcular, então, a gente pode considerar a média dos preços. Qual que é a média dos preços? O preço era 8, passou para 10. Então, 8 mais 10 é igual a 9. 8 mais 10 é igual a 18. Só que dividido por 2 vai dar 9. 9 é a média desses preços, certo? E a média também das quantidades. Então, vou calcular a média do preço e a média da quantidade. Quanto que era a quantidade inicial? 6. A outra quantidade final era 4. 6 e 4 é 10. Dividido por 2, que são as duas unidades, né, as duas possibilidades aí, nós temos um valor de médio de 5 quantidades. Então, para um preço médio de 9, as pessoas tendem a adquirir uma quantidade média de 5 unidades. E em seguida a gente calcula as variações. Então, o preço variou de quanto? De 10 para menos 8, certo? Aliás, de 8 para 10, ao contrário. Variou de R$8 para R$10. Então, aumentou aí em R$2. As quantidades diminuiu de 6 para 4. Então, qual que foi a variação? Foi menos 2. A gente vai pegar esses resultados, que são a média de preço, que é 9, a média das quantidades, que é 5, e a variação de preço, que é 2, e a variação das quantidades, que é menos 2, e jogar na fórmula. Então, calculando, a gente vai ter que a variação de preço, né, aqui é 2, aí a variação da quantidade é menos 2, só que a gente considera como sendo 2 positivo, né, no final. Mas pode fazer a conta inteira com ele negativo e depois só desconsidera o resultado, o sinal no resultado. A elasticidade no arco vai ser menos 2 dividido por 2, que é a variação da quantidade dividido pela variação do preço, que é igual a 9 dividido por 5, que vai dar um resultado de 1,8. Olha só, 1,8, um resultado absoluto, aqui está negativo, mas em resultado absoluto, ele vai ser 1,8. 1,8 é maior que 1, não é? Então, se é maior que 1, significa que essa demanda, naquele trecho, ela é elástica. Assim, a elasticidade naquele intervalo de preço, né, valores, preço e quantidade, é de 1,8, ou seja, a demanda é elástica naquele ponto. Contudo, há que se considerar que, no geral, os economistas trabalham com a elasticidade no ponto e não no arco, tá? Então, não preocupa muito com essa questão da média, mas se por acaso cair em alguma avaliação, quando a gente fala da elasticidade no arco, temos que calcular as médias dos preços e quantidades e as variações também dos preços e quantidades, jogar na fórmula da elasticidade e chegar no valor absoluto aí dessa elasticidade. Quando a gente fala sobre a elasticidade e renda, também elas são diferentes no curto e no longo prazo. No caso, a maior parte dos bens e serviços, por exemplo, alimento, bebida, combustível, entretenimento em geral, a elasticidade da demanda é maior no longo prazo do que no curto prazo. Com os bens duráveis acontece o oposto. E tem também alguns setores cíclicos. Aí vamos lá, por que ele fala que no longo prazo a gente tem uma diferença aí desse cálculo? A demanda é maior no longo prazo, a essa elasticidade de renda, do que no curto prazo, justamente porque no longo prazo a renda pode variar mais, né? A gente pode ter uma preocupação do longo prazo, de, por exemplo, no longo prazo eu junto mais dinheiro, aí eu compro mais esse produto lá, mas dependendo do valor da quantidade, a pessoa já fica pensando, não, mas eu prefiro comprar agora. Então tem uma inelasticidade no curto prazo, porque as pessoas tendem a adquirir as coisas no curto prazo, e maior no longo prazo, porque no longo prazo ela pode mudar de ideia e não querer mais aquele produto. Além disso, tem alguns setores, por exemplo, cíclicos, em que as vendas tendem a acentuar mudanças cíclicas, por exemplo, no produto nacional bruto e na renda nacional, porque depende, por exemplo, setores que dependem da sazonalidade, vai ter comportamentos diferentes. Então, no curto prazo vai ter um comportamento, no longo prazo outro comportamento, porque às vezes eu não tenho o produto agora e vai ter mais disponibilidade lá na frente.
então ele vai ficar mais barato em relação à minha renda, ele vai ser mais interessante, e aí eu começo a ter comportamentos de elasticidade diferentes nesse processo. A elasticidade da oferta também difere no curto e no longo prazo, como já falei. Para a maior parte dos produtos, a oferta do longo prazo é muito mais elástica, porque no longo prazo eu posso comprar mais máquina, contratar mais pessoas, construir novas fábricas, do que a oferta no curto prazo, porque é muito difícil, mesmo que o preço aumente muito, uma empresa conseguir montar uma fábrica toda para aumentar ou dobrar a sua produção num prazo muito curto. Então, no curto prazo, geralmente, a elasticidade da oferta, ela é inelástica, certo? E a oferta, por exemplo, de bens e serviços no curto prazo é completamente inelástica por conta disso, que é difícil você aumentar a produção de forma rápida. E a oferta de imóveis residenciais para locação, por exemplo, na maior parte das cidades é um exemplo disso. Não tem como você construir uma casa em uma semana se o valor do aluguel aumentar muito. Então, muda por isso. Para determinados bens, a oferta é mais elástica no curto prazo do que no longo prazo. Por exemplo, esses bens geralmente são bens duráveis e podem ser reciclados para incrementar a oferta caso os preços sejam aumentados. Então, por exemplo, tem produto que ele acaba. O petróleo, por exemplo, é um produto que tem uma oferta mais elástica do curto prazo do que no longo prazo, né? Tem mais possibilidade de você aumentar a produção agora do que daqui a 50 anos, que diz que o petróleo vai acabar. Outra situação, por exemplo, é bens duráveis. Eu tenho agora o produto e no curto prazo eu consigo, por exemplo, reciclar produtos que estão aí e colocar esses produtos também no mercado, mas à medida que eles estão vendendo, como eles são produtos duráveis, vai diminuindo a produção ao longo do tempo. Então depende muito do tipo de produto, depende de como o consumidor ou o ofertante reage em relação aos preços, e a gente calcula a elasticidade justamente para isso, para saber qual vai ser o comportamento do consumidor se eu aumentar o preço do meu produto em 10%. Ele vai deixar de comprar meu produto ou ele vai comprar mais? Ou ele vai continuar mais ou menos do mesmo jeito? O que significa isso? Porque tem empresa, por exemplo, que trabalha com o consumidor com produtos de elasticidade muito baixa, ou seja, produtos são inelásticos. Vamos dar um exemplo. Remédios são produtos geralmente de consumo inelástico quando são remédios específicos, né? Remédios que a gente chama de controlados, por exemplo, que a pessoa é obrigada a tomar aquele remédio, uso contínuo. A pessoa não tem opção, então a elasticidade dela é baixa. Agora, se a gente fala, por exemplo, de um produto que é supérfluo, a elasticidade é alta. Por quê? Porque é supérfluo, porque a pessoa não precisa necessariamente. Ela pode até querer, faz bem para ela, mas não é uma necessidade. Então, se há uma variação muito para mais de preço, a pessoa tende a parar de consumir aquele produto. Então, compreender isso é interessante, inclusive para que as empresas e pessoas também não tomem decisões erradas na hora de colocar seus produtos à venda no mercado e a definição do preço desses produtos. Falou? Então, agora, aí também tem outro fator que não está aqui no slide, mas que leva muito em consideração, por exemplo, quando há imposição de uma interferência governamental. Como que o governo pode interferir na definição da elasticidade de um determinado mercado? Por exemplo, quando ele estabelece um imposto. Quando ele estabelece um imposto, automaticamente o produto fica mais caro e isso vai afetar o comportamento do consumidor em relação àquele produto, se vai consumir mais ou se vai consumir menos. Se o governo oferece, por exemplo, um subsídio para as empresas, como, por exemplo, a eliminação de alguns impostos por algum tempo, significa que o produto tende a ficar mais barato para o produtor e automaticamente também para o consumidor, o que vai afetar ali naquele prazo o comportamento da demanda, principalmente se o consumidor identificar que aquela interferência governamental é de curto prazo. Porque se ele sabe que vai acabar aquele incentivo do governo, ele tende a comprar mais rápido, né? Então, a demanda no curto prazo ela é totalmente movimentada, vamos dizer assim. As pessoas compram mais independente do preço, porque elas têm uma expectativa de que no futuro o preço pode aumentar mais por causa da eliminação ou da finalização ali do incentivo que o governo estava dando para aquela empresa. Então, no curto prazo, demanda inelástica, nesse caso, e no longo prazo, uma demanda mais elástica. Esses são alguns fatores que influenciam no comportamento do consumidor e também do ofertante e que são relevantes para a compreensão do funcionamento da economia.
Tchau, tchau e até a próxima aula.